Hoje eu venho aqui trazer uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 9, né? Ele conta para a gente a história de Noé e seus 3 filhos, né? Fala no capítulo 9 que os filhos de Noé que saem da arca, junto com ele, são Sem, Cã e Jafé. Cã era pai de Canaã. E a partir desses 3 filhos de Noé, é que se povoa toda a terra novamente, né? Todo o povo que vivia no mundo era descendente de um dos 3 filhos de Noé, naquela época e nos dias de hoje também. Todos nós, todo o povo que existe na terra hoje, eles são descendentes de um desses 3 filhos de Noé, de Sem, de Cã, que era pai de Canaã, ou de Jafé, né? Então, como a gente sabe, Deus, ele olhou para a terra e ele viu muita maldade, ele viu que havia muita, como que se diz, muita idolatria, já não adoravam a Deus, eles adoravam seus próprios deuses e derramava muito sangue na terra, a maldade tinha se espalhado pela terra toda. Então Deus decide destruir tudo aquilo que ele fez, tudo que ele criou. Mas quando Deus olhava para a terra, ele via Noé. Noé era um homem justo, ele vivia conforme agradava os olhos de Deus. Então Deus, ele poupa, né? Ele fala para Noé, né? Chama Noé e fala para ele, constrói uma grande arca, uma barca grande, e você vai entrar nessa barca, você vai entrar com seus 3 filhos, com suas noras, com sua mulher, e você vai levar para dentro da arca 7 casais de animais puros e 7 casais de animais impuros, né? Para que se preserve os seres vivos, né? Que Deus diz que vai mandar um grande dilúvio, né? Muita água, e vai destruir tudo aquilo que ele criou, porque ele estava muito triste com o que ele tinha feito. Então Noé constrói aquela arca, né? E ele entra na arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras e sua mulher e todos aqueles animais. Então Deus manda, sim, sobre a terra aquele grande dilúvio, né? Diz que chove 40 dias e 40 noites e tudo que havia na terra é destruído. Tudo aquilo acaba no dilúvio, né? Então, depois de 1 ano que eles ficam dentro da arca, até a terra secar, Deus pede para que eles saiam da arca. E no capítulo 9, né, vem falando que os filhos de Noé que saem da arca são Sem, Cã e Jafé. Cã era pai de Canaã, mas a gente vai entender o porquê ele fala isso. E ali eles começam a viver no novo mundo, numa nova terra, né? É importante a gente tentar entender também quem foi que escreveu o Gênesis e o porquê dessa história. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés, né? Moisés, ele foi levantado por Deus, né, para tirar o povo dele, os israelitas que estavam sendo escravizados lá no Egito, né? Como a gente sabe, né? Abraão, ele foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó. Então Jacó, ele teve 12 filhos. Um desses 12 filhos, que foi José, ele vai parar no Egito, e lá no Egito ele se torna o governador daquela terra e do mundo todo, porque vem uma fome sobre o mundo, né? Vem uma grande fome sobre o mundo, então seu pai Jacó, ele tem que sair da sua terra, que foi de Abraão, de Isaac, seu pai, do seu avô Abraão. Então ele tem que sair daquela terra de Canaã, que era deles já, né? Entenda que sempre que a terra de Canaã, já antes de ser chamada assim, já era
já era de Abraão, Isaac e Jacó, era deles aquela terra. Então eles abandonam a sua própria terra para poder ir para o Egito por causa da fome, né? Senão eles iam morrer. Eles vão para o Egito e José sustenta não só eles, mas o mundo inteiro, né? Isso foi a mão de Deus, né, que trabalhou, que José foi vendido por seus irmãos, ele como escravo, e por causa dos seus sonhos, ele, né, decifra o sonho do rei e ele vira o governador do Egito, né? Foi a mão de Deus trabalhando para salvar a sua família. Então, e eles vão, Jacó vai com sua família, com seu povo lá para o Egito, né? E diz que ali eles vivem bem, né? Mas depois aquela geração morre toda, eles continuam ali, seus filhos, sua parentela. E o que acontece? Nasce um novo rei, né? E aquele rei, ele escraviza o povo de Israel, porque o povo de Israel começa a crescer muito. Então eles passam ali 400 anos no Egito, né? 400 anos no Egito. E eles são escravizados ali dentro. Então se cumpre também a profecia que Deus fala para Abraão no capítulo 15, que certamente os seus parentes, né, sua descendência seria escravo numa terra, mas quando saísse de lá, Deus ia fazer com que ele saísse e levasse muita riqueza. Então isso se cumpre. Moisés vai até lá, a mando de Deus, ele traz lá sobre o Egito aquelas 10 pragas, ele faz prodígios, e então eles ficam com medo, o faraó, né, fica com medo, e os egípcios também, eles expulsam, então manda que o povo de Deus saia, o povo de Israel, o povo de Jacó saia de lá. Então Moisés consegue sair com eles, eles pedem ouro, riquezas, e eles com medo eles dão, então cumpre que eles saem carregando as riquezas daquele lugar. E diz que eles andam ali naquele deserto, depois Faraó vem atrás dele com o exército, né, atrás do povo de Israel, e Moisés abre o mar vermelho, ele toca com o cajado, Deus manda ele tocar o cajado nas águas, as águas se abrem e eles atravessam o mar vermelho em terra seca, e o exército do Egito com seu faraó, eles morrem naquelas águas, né? Então, e possivelmente Moisés escreveu esse livro de Gênesis durante os 40 anos que ele anda pelo deserto, né? Por revelação de Deus. Moisés também era muito conhecido, né? Por tradição oral, ele sabia. E também ele estudava, né? Lá no Egito, ele é muito estudado lá no Egito. Moisés era estudado no Egito. Ele foi criado pela filha do faraó, então ele sabia muita coisa. Então Deus passa para ele ali, ele escreve o livro de Gênesis em meio ao deserto, nos 40 anos. Ele escreve também os 5 primeiros livros, né? Que nem a gente fala, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. O fim de Deuteronômio, quem deve ter escrito, com certeza foi Josué, que assume depois o lugar de Moisés, né? Que Moisés depois ele morre. Então Josué que deve ter acabado de escrever, porque ele que assume o lugar de Moisés, né? Então a Bíblia diz em Deuteronômio que eles estão agora ali na planície de Moabe. Moisés está ali com o povo de Israel, com o povo de Deus, e ele está explicando para eles, olha, vocês teve que realinhar o pensamento deles, né, novamente, porque eles passaram 400 anos no Egito, então eles já eram como egípcios, né? Já não obedeciam à vontade de Deus, eles já foram ensinados que havia outros deuses, eles já tinham se afastado também de Deus, né, da verdade. Então Moisés escreve esse livro para contar para os israelitas, né, quem era Deus. Vocês adoravam lá o sol e a lua. O sol e a lua foi Deus quem fez. Deus criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles existe, o sol, a lua, as estrelas. Deus criou as águas, Deus criou tudo, os animais, o homem. Então Moisés começa a realinhar o pensamento deles, né? Vocês são... ele fala lá de Adão, de Eva, da queda, do erro, fala de Caim, de Abel, fala de Sete, né? Que é a linhagem do Noé ali. Aí ele vem falar de Noé, fala,
houve o dilúvio, né? Conta tudinho, direitinho. E agora ele fala, ó, Noé sai da arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã era pai de Canaã. Então eles explicam, ó, vocês são descendente de Noé, de um dos 3 filhos dele, entendeu? Ele começa a explicar. E agora ele conta, diz que estão na planície de Moabe, é um lugar muito plano, bem grande. À frente deles está Jericó, né? Está Canaã, que eles estão para entrar. Atrás está o Egito, de onde eles haviam saído e já tinham andado 40 anos. Então ele está ali, Moisés, como um chefe, né, encorajando aquele exército a batalhar contra Canaã, aquela terra que eles vão tomar posse, né? Que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Israel, a descendência deles, né? Faça a terra de vocês. Então ele conta essa história para os israelitas que estão ali na frente dele. Ele fala, os 3 filhos que saíram da arca com Noé foram Sem, Cã, Jafé. Cã era pai de Canaã. Conta lá que, então, desses 3 filhos se povoava toda a terra e até hoje, né? Então, ele diz que Noé, ele era agricultor, ele planta uma vinha, ele faz uma plantação de uvas e ele bebendo do seu vinho, ele se embriaga e ele fica nu dentro da sua tenda. Bom, Noé, ele era agricultor, Deus havia dado para eles a permissão para comer carne de animais, ele tinha entregue todas as frutas, as sementes. Então, é claro que Noé, como agricultor, creio que antes do dilúvio ele já plantava, né, uvas, e ele já sabia fazer vinho, mas a Bíblia agora fala pela primeira vez do vinho, né? E diz que Noé, ele bebe do seu vinho e ele fica nu dentro da sua tenda. Ele fica completamente bêbado, né? A Bíblia não te proíbe e diz que o vinho é uma coisa muito boa, mas aí vem trazendo aqui a advertência, né, por mau uso. Se não souber usar, olha o que vai acontecer. Você corre o risco de ficar nu, né, e passar vergonha. Então você tem que ter moderação. Jesus, né, mais à frente no Novo Testamento, vai falar que Jesus, né, ele transforma num casamento de Caná da Galileia, ele transforma a água em quê? Em vinho, né? O vinho é muito bom, nos Salmos aí fala muito sobre o vinho. O vinho é uma coisa muito boa, né? O vinho faz bem e é um presente de Deus, sim, né? Vem das uvas, né? E diz que Noé fica bêbado ali. Então seu filho Cã, que era pai de Canaã, ele vê o seu pai nu dentro da barraca, ele sai para fora, né? E ele fala para os seus irmãos, né? Olha, o papai, vem ver, olha lá como é que o pai tá, olha que velho safado, tá bêbado lá dentro, né? Olha que velho, né? Mas diz que seus irmãos, Sem e Jafé, eles pegam uma capa, colocam em seus ombros, eles olhando de lado, eles vai de costa e cobrem o seu pai, né? Eles cobrem o seu pai, né? Eles agem assim porque o pai deles, Noé, tinha ensinado que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, eles tentaram se cobrir e Deus finalmente cobre a nudez deles, né? Que a nudez era visto lá como somente em casamento, né? Somente no casamento que poderia ser visto a nudez um do outro, né? Então, eles agem conforme o que eles ensinaram, né, pelo seu pai, pela tradição que eles sempre seguiram, né. E então, diz que possivelmente no outro dia, quando Noé desperta da sua bebedice, né, ele ele acorda depois que ele bebe, ele acorda no outro dia, né? Ele pega e ele fica sabendo do que
Cã, pai de Canaã, fez. Então ele fica muito furioso e ele amaldiçoa Canaã, né? Ele fala: maldito seja Canaã, que seja servo do servo, escravo do escravo, né? Que bendito seja o Deus de Sem, né? E que Jafé tenha domínio de terras, que Canaã seja escravo de seus irmãos e que Jafé ele habite nas tendas de Sem, né? É assim que Noé traz essa maldição sobre Canaã, né? Filho de Cã, e essa profecia toda, né? Sobre os seus filhos. Por que Canaã, né? Nesse tempo que eles viviam ali, eles já tinham, claro, já fazia um tempo que eles estavam morando ali novamente no mundo, e Cã, ele já tinha tido 4 filhos. Ele tinha tido Cush, Mizraim, Put e Canaã. Canaã era filho mais moço, mais novo de Cã. Então o que dá a entender aqui? Noé, o que Noé diz? Ele fala assim: você, sendo Cã, sendo o meu filho mais moço, fez o que me fez, então eu vou amaldiçoar o seu filho mais moço, né? Você sendo mais novo, você fez isso comigo, seu pai, então eu vou amaldiçoar o seu filho mais moço, mais novo. Ele não amaldiçoa Cã, mas ele amaldiçoa o filho mais novo dele, Canaã, né? Então, aí que vem porque diz que Cã era pai de Canaã, né? E essa profecia que ele traz sobre os seus filhos, né? Por que ele traz essa profecia tão severa? No que Cã errou, né? No que Cã errou? Bom, o que ele devia ter feito era ter cobrido a nudez do seu pai, honrar o seu pai, né? Porque sabemos que Noé era um homem justo, escolhido por Deus, mas aí vem essa mancha, por causa dele não ter tomado cuidado, né? Da liberdade que Deus deu a ele. Então era para, como também lá do mesmo jeito que o primeiro homem lá do primeiro mundo, né, pecou, foi o fruto, Noé também no fruto, né? Então, por causa do fruto, eles pecaram, né? Tá aí para a gente tomar muito cuidado. E é isso que acontece. Era para Cã ter ido até o seu pai, viu ele nu, era para ter cobrido a nudez do seu pai e ter calado a boca, né? Mas não, ele sai lá fora, ele vai contar para os seus irmãos, estava ali as mulheres dos seus irmãos, estava a família toda ali, né? E ele desonra o seu pai, por isso que vem essa maldição, né? É isso que a gente entende. Então ele fala, né? Maldito seja Canaã, que seja escravo de Sem, que Jafé tenha domínio de terras e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja escravo de seus irmãos. Bom, então vamos ver aqui como é que se cumpre tudo isso que acontece. Séculos depois, o que acontece, né? Tempos depois, realmente, Canaã, ela é tomada, ela é invadida e tomada pelos filhos de Sem, pelos israelitas, né, que estão ali. Por isso que Moisés está ali falando isso para eles, falar, aquela terra é de vocês. Você vê como é que a família de Cã era depravada
era uma família, né, que abandonou os ensinos de Noé, era muito ruim. Se Cã era daquele jeito, imagina Canaã, imagina o resto da família, né? Então eles matavam lá em Canaã seus filhos, as criancinhas. As mulheres tinham o parto, elas catavam aquelas criancinhas e elas matavam, elas queimavam aquelas criancinhas nos altares aos deuses, né, que eles inventaram. Eles matavam, eles derramavam muito sangue, e deles que veio toda a perseguição contra o povo de Deus, veio os babilônios, os egípcios. Por isso que ele está falando, os egípcios, eles vieram de Cã e de Canaã, entendeu? Por isso que a gente está falando isso aqui, ele está falando aquilo para os israelitas. Eles fizeram a Babilônia, os egípcios, a Síria, então era um povo que sempre perseguiu a Deus, o povo de Deus, o povo de Israel. Então o que acontece? Se cumpre a profecia como? Canaã é tomada, né, com Josué e o exército de Israel que está ali. Eles invadem lá Canaã, então ela é invadida, eles se tornam escravos, né? Eles são escravizados por Israel, né? Pelo exército israelita, eles são escravizados. Então isso se cumpre com Canaã. O que acontece com Sem? Então Noé passa para Sem já a linhagem bendita, né? Bendito seja o Deus de Sem. Mais uma vez é estreitado a linhagem santa, né, que vai chegar a Cristo, o Messias, né? Vem lá Adão, Sete, Noé, aí de Noé vem Sem, de Sem vem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi e Jesus, né? Tá aí a linhagem. É passada mais uma vez, estreitada mais uma vez a linhagem santa. Então, Canaã é escravizado por Israel, pelo povo israelita, pelos descendentes de Sem. Sem invade Canaã, né, e escraviza aquele povo. Jafé, como é que acontece? Não tem muita... A Bíblia não diz muito como é que aconteceu. O que nós sabemos que os jafitas, né, o povo de Jafé, eles tomam toda aquela região da Europa e da Ásia Menor. E como é que se cumpre a profecia? Bom, a gente entende aqui o quê? Como é que eles habitam nas tendas de Sem? A Bíblia não diz, mas acontece que um semita, ele vai até a Europa e a Ásia e lá ele prega o Evangelho. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele faz a sua viagem missionária à Europa e à Ásia, né? Então ele leva o Evangelho, eles são convertidos e os jafitas, eles são abrigados na igreja de Deus, nas tendas de Sem. Nós, né? Nós somos abrigados na igreja de Deus. Nós somos abrigados na igreja de Deus, né? Nós somos chamados gentios, nós não somos judeus, nós somos os gentios. Então, isso se cumpre dessa maneira. Canaã vira escravo de Sem, Jafé vai para a Europa, para a Ásia Menor, um jafita, israelita, vai até lá, ele prega o Evangelho, e todos nós somos abrigados nas tendas de Sem e se cumpre toda a profecia de Noé sobre os seus filhos, né? Graças a Deus, graças a Jesus Cristo, né? Tudo isso se cumpriu.
A Bíblia, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Creia na Bíblia Sagrada e que Deus abençoe a sua vida.